O corrimento rosa pode ser mais grave do que você imagina. Muitas mulheres ignoram esse sintoma, mas ele pode indicar problemas sérios que você não pode deixar de lado. Nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre o corrimento rosa, o porquê que ele acontece, quando ele acontece, como tratar esse corrimento e como você deve ir imediatamente até o médico. Eu quero começar dizendo que toda mulher tem um corrimento normal do seu corpo. Esse corrimento ele serve para eliminar todas as células mortas que tem na sua periquita e também para lubrificar aquela região. Quando esse corrimento normal ele entra em contato com um pouco de sangue, ele acaba gerando esse corrimento rosa. Esse tipo de corrimento, ele pode acontecer de vez em quando. Ele é bem pontual e geralmente não está associado a problemas graves. Mas é importante que você note quais são os sintomas que você está tendo durante esse corrimento e também em qual período do seu ciclo menstrual você tem esse tipo de problema. Esse corrimento, ele pode variar de um rosa mais escuro para um rosa mais claro. E é importante que você note quais são os sintomas que você está tendo durante esse corrimento para a gente saber se está relacionado com o seu ciclo menstrual ou tem alguma alteração acontecendo no seu corpo. Existem várias causas para o corrimento rosa e é bom você ficar atenta a cada uma delas. A primeira causa é a ovulação, que ocorre no meio do seu ciclo menstrual e pode causar esse corrimento da cor mais rosada. Isso acontece porque o seu corpo libera um óvulo para você engravidar ou para você ter a menstruação. Depende se ele vai ser fertilizado por um espermatozoide ou não. O corrimento rosa nesse período é super normal e não precisa de tratamento. A segunda causa está relacionada com a primeira e é um sangramento ocasionado pela implantação. É o que chamamos de sangramento de nidação. Por que isso acontece? Caso a mulher engravide, o óvulo ele é fertilizado pelo espermatozoide e ele vai até a parede do útero para grudar lá e marcar um território. Esse sangramento, ele ocorre mais ou menos 6 a 12 dias depois da ovulação. E não quer dizer que tem algo de errado com você. É só um sinal inicial de uma gravidez. Se você usa algum tipo de anticoncepcional, seja ele por comprimido, DIU ou injeções, você também pode ter esse tipo de corrimento rosado. Esse tipo de contraceptivo, as coisas que você usa para não engravidar, ele pode fazer uma pequena alteração nos seus hormônios e causar um pequeno sangramento. Isso é mais comum no início, quando você começa a tomar ou a usar esse tipo de contraceptivo, porque o seu corpo está passando por um processo de adaptação ainda. Inclusive, as mulheres que usam anticoncepcional por comprimido, elas podem ter esse corrimento um pouco depois do início. Isso acontece porque se você tomar em horários diferentes durante o dia, vai fazendo alteração na quantidade de hormônios também durante o dia e pode causar esse tipo de corrimento mais rosado. Algumas infecções ou inflamações na sua periquita também podem gerar esse tipo de corrimento. Alguns exemplos são a cervicite, que é uma inflamação ali do colo do útero. Outro exemplo é a vaginite, que é uma inflamação na vagina, ou pode ser também associado a infecções sexualmente transmissíveis, como a gonorreia e a clamídia. Geralmente, esse tipo de inflamação ou infecção estão associados a outros sintomas, como dor, ardência para fazer xixi, ardência para fazer relações sexuais, e um corrimento com cheiro mais forte, um cheiro de peixe podre. Relações sexuais mais intensas, ou seja, um sexo mais selvagem, também pode gerar esse tipo de corrimento. Por quê? Quando você faz esse tipo de relação, você acaba gerando um atrito, acaba machucando a sua periquita ali por dentro. E pode gerar alguns pequenos sangramentos que misturam com um corrimento normal do nosso corpo e vai sair pela sua periquita um corrimento mais rosa. Algo que também pode gerar pequenos machucados
sintomas ali na sua periquita por dentro são os exames ginecológicos, como o Papa Nicolau. Pode acontecer que na hora que o médico for tirar a amostra para fazer o exame, ele acabe gerando algumas microlesões, alguns micromachucados pequenininhos e acaba sangrando aquele local, misturando com a secreção normal e vai sair esse corrimento mais rosa. Geralmente, esses machucados eles vão sarando sozinho com o tempo e não precisam de nenhum tratamento adicional. Mas se você notar que está persistindo esse sintoma, esse corrimento não sara, mesmo depois de muito tempo da relação sexual ou do exame ginecológico, é importante que você vá até o médico investigar qual é o motivo. E quais são os sintomas que vêm junto com esse corrimento rosa? Embora esse corrimento geralmente não cause um susto na mulher, é importante que você note quais são os sintomas que você está tendo em conjunto com ele. Se o seu corrimento foi por causa de uma gravidez, aquele sangramento de inidação, logo depois você vai começar a ter os sintomas de uma mulher grávida. São aqueles sintomas comuns. Você vai começar a ter náuseas, né, que é aquela vontade de vomitar. A sua barriga vai começar a ficar um pouco maior, né, mais inchada. Seus peitos vão ficar mais sensíveis e maiores também. Aquela parte do bico do peito pode ficar um pouco mais escura e geralmente você vai fazer um teste de gravidez porque a sua menstruação ela vai atrasar. Mas tem alguns sintomas que você deve ligar o alerta quando tiver com o corrimento rosa. E já curte o vídeo porque essas dicas valem ouro. O primeiro deles é aquela dor abdominal ou pélvica, lá no pé da barriga. Se você tiver com o corrimento rosa e sentir essa dor muito forte no pé da barriga, pode estar relacionado com outro tipo de infecção. Pode ser uma infecção sexualmente transmissível e isso precisa ser investigado por um ginecologista. Se você tem esse corrimento rosa e tem uma dor na relação sexual, também pode indicar um tipo de infecção ou uma lesão, um machucado por dentro da sua periquita. Esse é outro tipo de coisa que deve ser investigado pelo médico. A gente em casa não consegue saber se é ou não algo grave. Outra coisa que também pode vir associado com o corrimento rosa é uma coceira e ardência na sua periquita. Tem muita mulher que acha que se tem um tipo de corrimento, não pode ter outro. E às vezes um corrimento acaba escondendo o outro. Pode ser que você também esteja com alguma outra infecção, como infecção por fungo, que é a candidíase, pode ter uma infecção bacteriana, que é a vaginose bacteriana, pode ter também uma infecção sexualmente transmissível, que pode ser tricomoníase, clamídia, gonorreia e outras infecções que podem estar sendo escondidas por esse corrimento rosa. Então é sempre importante que você não ignore os sintomas que o seu corpo está te mostrando, porque ele está ligando um alerta para te dizer que tem algo de errado por ali. Uma fase que é muito delicada e você deve estar atenta se tem qualquer tipo de corrimento é a menopausa. Se você ainda está no processo de menopausa, é comum que você tenha alguns escapes, alguns corrimentos durante esse período. Mas se você é aquela mulher que já faz muito tempo, que entrou na menopausa, 5, 6 anos, esses corrimentos ou qualquer outro tipo de corrimento não é comum. Então, toda mulher que tem um corrimento, mas que já é menopausada, ela deve ir imediatamente até um especialista, um ginecologista, para saber qual é o motivo real desse corrimento. E se você quer saber as melhores formas de cuidar da sua periquita e nunca passar por esses problemas, no primeiro comentário fixado eu tenho o meu guia com dicas práticas e fáceis para você fazer em casa e nunca passar por esses problemas. Clique e acesse. Quando é importante você procurar um médico, então? O sangramento rosado ele tem vários motivos para acontecer. Pode ser algo normal, que são as fases do seu ciclo menstrual, ou quando ocorre a fertilização, que você fica grávida. Mas também ele pode vir associado com outros problemas. Se você tem alguns desses sintomas de alerta que eu vou te dizer, é importante que você vá investigar imediatamente.
Se você tiver esse corrimento por 5, 6, 7 dias, é importante que você vá até um ginecologista saber se tem algo de errado com você. Sintomas comuns que não estão relacionados com o corrimento normal é aquela dor para ter relação sexual, febre, fraqueza, uma ardência para fazer xixi, dor no pé da barriga. Se você sente também esse corrimento fora do período menstrual, é importante que você vá até um especialista. Porque eu sempre indico a avaliação de um ginecologista. Porque ele é capaz de identificar qualquer alteração nas perguntas que ele te faz e também pode fazer alguns exames e detectar se você tem algum problema no momento. Se ele achar necessário e não conseguir fazer o diagnóstico só com as perguntas ali da anamnese, da consulta, ele pode fazer um exame da secreção vaginal. Ele vai colher uma amostra ali do seu corrimento, vai levar para o microscópio e vai ver se tem a presença de algum bichinho ou algo que pode indicar uma infecção. Se você tiver com algum tipo de infecção, você já vai sair de lá com o tratamento e isso vai impedir que você tenha complicações. E às vezes esse tipo de tratamento pode precisar de receita. E eu sempre digo aqui que é muito importante que você não faça automedicação, porque só o médico é capaz de identificar qual medicação é correta para cada caso. O tratamento do corrimento rosa, ele vai depender, então, de qual é a causa dele. Se o corrimento for por causa da ovulação ou da implantação do óvulo, geralmente ele não precisa de nenhum tratamento. Você vai precisar só manter esse acompanhamento com o médico, principalmente se você tiver com suspeita de gravidez. Se for por causa de um anticoncepcional, se você não estiver se adaptando a ele, você pode ver com o ginecologista se tem outras opções boas para você, que o seu corpo vai se adaptar melhor. Se for por causa do horário, você pode até utilizar despertadores durante o dia ou então aqueles aplicativos que te lembram, tá na hora de tomar o anticoncepcional. Isso vai evitar os escapes, os corrimentos rosa e você vai se adaptar melhor a esse anticoncepcional. Se for por causa de algum tipo de infecção, esse tratamento ele é mais direcionado. Dependendo do caso, você pode precisar usar antibióticos se for uma infecção por bactérias. Se for uma infecção por fungos, você vai usar um antifúngico. E tem momentos que você vai precisar somente de um banho de assento para regularizar o pH, o equilíbrio ali da sua periquita. Um alerta que eu quero dar para vocês é que o Papa Nicolau, ele tem a época certa de ser feito. Então, se você não tem esse exame atualizado, faça o mais rápido possível. Eu disse lá atrás que o Papa Nicolau ele pode causar pequenos machucadinhos e trazer esse corrimento mais rosa, mas isso é muito raro, isso é exceção. O Papa Nicolau deve ser feito todo ano. Se você tem 2 exames normais, você só vai fazer ele depois de 3 anos. Se tiver alguma alteração, o médico pode pedir para repetir esse exame ou pode pedir um exame diferente, que é para investigar melhor, que é a colposcopia. O Papa Nicolau ele é ótimo para rastrear o câncer de colo de útero causado pelo HPV. Mas se você tiver com algum problema, alguma infecção atual, ele também é capaz de detectar. E para ter uma saúde íntima sempre em bom estado, é importante que você cuide bem da sua periquita. Então sempre utilize sabonetes íntimos que sejam mais neutros, não tenha muito perfume, não utilize desodorantes vaginais, nunca faça duchas vaginais e use as calcinhas certas para aquele local, que são as calcinhas de algodão. Isso vai impedir que gere um local úmido, quente ou desequilibre a sua região íntima para impedir que cresça bactérias, que você tenha algum tipo de infecção ou tenha algum tipo de corrimento. E a mensagem mais importante desse vídeo, não deixe de conhecer sobre o seu corpo. Se você souber o que é normal, vai sempre saber o que tem de diferente no seu corpo e quando tratar. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários para eu te ajudar.